Compulsão alimentar, uma das maiores procuras por serviços de nutricionista, de psiquiatra, também de endocrinologista, e hoje se fala muito sobre isso, justamente pelas consequências negativas que esse quadro traz, tá bom? Então roda a vinheta e vamos falar mais sobre isso. Oi pessoal, eu sou o Dr. Luiz Guilherme, sou médico psiquiatra e sou CEO do Instituto Labinas. E o tema então é compulsão alimentar. Mas antes de eu falar sobre esse tema, eu quero que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para que você receba mais notificações dos vídeos que eu posto nas minhas mídias. Me segue lá, @Instituto Labinas, seja no YouTube, seja no Instagram, TikTok e as outras mídias sociais, tá bom? E se você quiser, comenta aqui ao final, faça sua pergunta que eu sempre respondo aquilo que vocês têm de dúvidas. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela acomete mais mulheres do que homens. A taxa normalmente é de 1,6% das mulheres têm compulsão alimentar e 0,8% dos homens. Até relacionado à bulimia ou anorexia, é uma prevalência que até um pouco maior em homens do que nesses outros quadros, tá? Então é importante saber que pega mulheres, mas também acomete homens. E uma diferença com a bulimia, que também é importante saber, é que na compulsão alimentar não tem métodos purgativos, não tem um método compensatório para tentar perder esse peso, que não seja a dieta em si, tá? Então é importante a gente entender isso. Eu vou explicar como que a gente faz o diagnóstico de um transtorno de compulsão alimentar, só que antes eu vou explicar o que é uma compulsão alimentar. A compulsão alimentar é quando você, durante 3 meses, pelo menos uma vez na semana, você tem um episódio que eu vou explicar, tá? E só identificando que existem quadros leves, moderados, graves, muito graves. Os quadros leves é quando você tem de 1 a 3 episódios na semana. Os moderados, eles são de 3 a 7, os graves de 8 a 13 e 14 ou mais são esses quadros mais muito graves. Legal, doutor, já entendi o que é leve, porcentagem, mas me explica de fato o que é a compulsão alimentar. Compulsão alimentar é quando você percebe que durante um período determinado de tempo, por exemplo, umas 2, 3 horas, você come muito mais do que uma outra pessoa comeria. Tá? Então a pessoa ela faz aquela alimentação muito vigorosa no espaço curto de tempo e além disso ela tem uma sensação de que ela perde o controle do quanto ela está comendo. Então come muito mais do que as outras pessoas do mesmo sexo, mesma idade, mesmo ciclo e além disso não tem controle sobre o que está comendo. Além disso você precisa ter, além desses dois, você precisa ter mais 3 de 5 outros sintomas que eu vou falar. O primeiro é que você come rapidamente. Então não é só comer muito mais num determinado período, é comer muito mais rápido do que o esperado. Além de comer muito mais rápido, a pessoa ela come mesmo sem sentir que está cheia. Então ela come sem fome. E aí esse é um grande problema. Não é que ela vai beliscar uma vez ou outra, ela come, quando ela come muito e não estava com fome. E aí a sensação de saciedade, de que tá estafada, fica bem intensa. Então esse é um segundo. Um terceiro é a sensação de culpa que isso gera. A sensação de que a pessoa ela se sente mal, que se sente triste por comer dessa forma. Então a culpa ela vem muito intensamente, a tristeza vem muito intensamente com isso. O quarto sinal, sintoma é a vergonha. Então a pessoa ela se sente envergonhada, ela evita comer na frente das pessoas. É muito comum, por exemplo, em shoppings, ela não evitar em restaurantes, porque ela acha que as pessoas vão observá-la. Algumas pessoas, por exemplo, elas comem no quarto. Elas escondem enquanto elas estão comendo. Elas vão para a cozinha, pegam muita comida, levam para o quarto e comem muito rápido, com muita voracidade. Então esse seria um quarto sintoma. E um quinto sintoma é sentir-se cheio. Na verdade, quando eu falei da pessoa tá sentindo cheia e sem fome, eu coloquei 2 sinais e sintomas juntos. Então, um é o estar cheio e o outro é você comer mesmo sem ter fome. Então, esses são 5 sinais e sintomas relacionados. Além daqueles 2 primeiros que eu falei, você precisa ter esses 3 de 5 para falar que é um episódio. Então eu já falei o que é um episódio, eu falei quais são os quadros leves, moderados e graves, mas o que leva a isso? Não se sabe ao certo o que faz a pessoa ter as compulsões alimentares. Mas é sabido que você já ser uma pessoa obesa ou sobrepeso, você tem
um fator de risco aumentado. Mas não necessariamente toda pessoa obesa e com sobrepeso tem compulsão alimentar, tá? Existe essa associação. E não necessariamente a compulsão alimentar leva à obesidade, também é importante dizer isso. Mas claro que pessoas com compulsão alimentar tendem a ser mais obesas. Dietas muito restritivas também podem gerar compulsão alimentar e, aliás, essas dietas muito restritivas, elas pioram muito o quadro de quem tem compulsão alimentar. Por isso que no tratamento a dieta precisa ser uma dieta mais regrada, mais adequada, porque senão a pessoa ela pode muitas vezes ter regressão, piora do quadro e voltar às vezes a um quadro muito pior do que tinha antes, tá bom? Ter uma história familiar de compulsão alimentar, uma história familiar de obesidade também são fatores de risco muito associados. A gente tem como grandes diagnósticos diferenciais a bulimia e a anorexia, então quando você tem compulsão alimentar precisa que o psiquiatra investigue se não tem esses dois quadros também como hipóteses diagnósticas diferenciais. Sabendo os fatores de risco, sabendo o quadro clínico, quem acomete, a gente precisa entender quais são as consequências da compulsão alimentar. Então a gente sabe que é sabido que as pessoas com o transtorno de compulsão alimentar, eles tendem a ter mais mortalidade, problemas cardiovasculares ligados a esse tipo de quadro. Eles tendem a ter mais sintomas psiquiátricos, como depressão, como transtorno de ansiedade. Eles tendem a ter mais comorbidades clínicas, como hipertensão, como diabetes, como alteração de colesterol. Eles tendem a ter piora da funcionalidade, então a vergonha é tanta que a pessoa vai deixando de socializar, vai ficando mais isolada, então ela perde esses contatos sociais e até prejuízos acadêmicos e muitas vezes no trabalho por conta da compulsão. Então é algo que traz prejuízo e algo que precisa ser tratado. Mas como tratamos? Como que a gente trata então a compulsão alimentar? A compulsão alimentar ela é tratada com um nutricionista e aí não vou entrar no mérito porque nem é da minha área inclusive, mas com dietas não tão restritivas, mas além disso um remodelamento, uma nutrição comportamental para mudar a forma como a pessoa se comporta frente à comida. Então é importante que tenha essa nutrição baseada no comportamento e também com dietas mais adequadas para a pessoa que não promovam ainda mais a compulsão e não tragam tanta restrição. Além disso, a psicoterapia, e o importante de repente é uma psicóloga especializada em transtornos alimentares, porque a psicologia especializada em transtornos alimentares, ela faz com que a pessoa ela consiga também ressignificar e entender o papel da alimentação e de repente até outros sinais e sintomas que ela tem, às vezes de ansiedade, que estão muitas vezes associados a essa compulsão alimentar. Finalmente, há medicamentos que podem ajudar, embora as medicações elas não sejam tão eficazes sozinhas, precisa desse acompanhamento multidisciplinar, há medicações que têm uma aprovação. Então a gente tem alguns remédios antidepressivos, estabilizadores de humor, que são anticonvulsivantes, e até psicoestimulantes que podem ajudar. A lisdexanfetamina, no Brasil, ela é conhecida como Venvanse, que é o referência, ele é um remédio aprovado. A gente tem o tupiramato, que também sabe que tem uma certa ação. Temos a bupropiona, que pode também ajudar nesses tipos de caso. A associação da bupropiona com a fluoxetina também é possível. São remédios que muitas vezes são utilizados. Há novos estudos até falando do uso de naltrexona, mas isso ainda está mais incerto. Esses medicamentos que eu falei ajudam, mas lembre-se, não adianta tomar só esses remédios, porque a chance de remissão completa é muito pequena. Você precisa associar remédios com as mudanças comportamentais e nutricionais, tá bom? Bem, eu dei um parâmetro aqui sobre a compulsão alimentar, eu espero que isso tenha de repente ajudado você a elucidar algumas das dúvidas que você tem, e se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, de dar o like, de comentar, tá bom? Toda segunda e quinta-feira eu tenho novos vídeos no YouTube, e terça e sexta-feira lá no IGTV do Instagram, no Facebook também, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.